Oi, gente, tudo bem por aí? Capítulo 19 de 2 a Samuel. Ontem nós vimos que Absalão morreu. Joabe, aquele bravo guerreiro que dá mais valor pro reinado do que pro rei, né? Muitas pessoas são assim, né? Dão mais valor pro todo do que para as pessoas, né? Não é de tudo ruim, né? Mas é diferente. É uma maneira diferente de agir, né? Nós temos que ter pessoas de todas as formas, né? Pessoas que gostam do todo e pessoas que gostam da gente. Principalmente os empresários, né? É bom ter pessoas que gostam da nossa empresa e que gostam da gente também, né? Mas vamos lá, capítulo 19, que o Senhor Deus nos fale conosco através desse capítulo. É um capítulo grande, eu estava olhando aqui, ele tem 43 versículos. Vamos ler. Nós finalizamos o capítulo de ontem com Davi desesperadamente chorando, gritando, chorando. Meu filho, eu preferia ter morrido no seu lugar, desesperadamente chorando. Porque ele amava Absalão, mas ele só não sabia demonstrar, mas ele amava muito o filho dele, ele amava desesperadamente o filho dele. Mas ele não demonstrava, né? Igual muitas vezes a gente age com as pessoas. Nós temos que demonstrar o nosso amor para as pessoas. Demonstre o seu amor hoje para as pessoas, para todo mundo. Todo mundo que cruzar o seu caminho, demonstre amor. Beije, abrace, ame, fale que tá bonita, olhe alguma coisa bonita na pessoa e elogie. Elogie sem moderação e com muita verdade. Faça isso hoje. Contaram a Joabe que o rei Davi estava chorando e se lamentando por causa de Absalão. Assim, naquele dia, a alegria da vitória virou tristeza para toda a tropa de Davi, porque eles souberam que o rei estava chorando a morte do seu filho sem parar. Eles voltaram e entraram na cidade em silêncio, como fazem os soldados que fogem da batalha envergonhados. O rei estava coberto o rosto, o rei havia coberto o rosto e gritava alto: "Oh, meu filho, Absalão! Absalão, meu filho!" Imagina, as pessoas tinham acabado de ganhar a guerra, queriam ganhar os louros, os elogios do rei, e o rei está desesperadamente gritando desse jeito com o rosto coberto. Então Joabe foi à casa do rei e lhe disse: "Hoje o Senhor humilhou seus soldados, aqueles que salvaram a sua vida, a vida dos seus filhos, das suas filhas e a vida das suas esposas e das suas concubinas. O Senhor odeia os que o amam e ama os que o odeiam." Nossa, vou grifar isso aqui, gente. Espera um pouquinho. Achei isso aqui muito importante, porque faz muito sentido, né? O Senhor odeia os que o amam e ama aqueles que o odeiam. Não que seja verdade, né? Mas Davi demonstra isso. Davi faz isso porque ele está chorando por Absalão. Absalão estava perturbando ele. Saul, ele chorou também. Saul incomodou ele. Só que o Davi, ele honra, né? Ele honra quem Deus coloca, né? Daí ele chorou por Saul porque ele honrava quem Deus tinha colocado. Absalão era filho dele, ele chorou porque era filho dele, mesmo que ele não demonstrasse, né? É difícil compreender Davi, né? A gente está aqui do lado de cá, entende um pouco sobre inteligência emocional, sobre relacionamentos, aí a gente consegue compreender mais, mas é complicado para quem não entende muito, né? E Joabe foi lá brigar com ele, repreender Davi. O Senhor odeia os que te amam e ama os que te odeiam. E mostrou que os seus oficiais e os seus soldados não valem nada para o Senhor. E estou vendo agora que o Senhor ficaria muito feliz se hoje Absalão estivesse vivo e todos nós estivéssemos mortos. Nossa, ele tá bravo e ele tá com razão, né, gente? Eles estavam lá lutando por ele, fazendo tudo por ele, matando todo mundo. Mataram 20.000 pessoas numa noite só na floresta. Eles estavam guerreando enquanto Davi estava lá.
E daí Davi fica chorando, fazendo um escândalo desse. Claro que é um filho, né? A gente sabe, né, que não é fácil, mas... E tudo que eles fizeram, né? A gente tem que tomar muito cuidado com as nossas dores, com os nossos sofrimentos, gente. Vamos parar um pouquinho aqui só pra gente refletir um pouco sobre isso. Eu não vou falar muito, mas a gente tem que pensar um pouco sobre isso, porque às vezes a gente está tão inebriado nas nossas próprias dores que a gente não pensa nas pessoas que estão ao nosso redor, trabalhando por nós, cuidando da nossa vida, cuidando de nós. Eles estavam aqui lutando, guerreando pelo povo de Israel, pelo rei, estavam fazendo tudo pelo rei. Eles venceram uma batalha pelo rei e de repente o rei perde o filho e daí o rei, sim, ele entra numa introspecção tão grande, numa dor tão grande pela morte do filho que ele esquece tudo que todo mundo fez. Ele abandona toda a bondade, toda a guerra, toda coisa que as pessoas fizeram por ele, tudo que estava todo mundo fazendo, dedicando a vida por ele, e fica só pensando na própria dor. Quantas vezes você cuida só da sua dor de cabeça e esquece que todo mundo tem dor? Esquece que todo mundo está ali te servindo, está te prestando várias coisas, está trabalhando para te alimentar, está trabalhando para cuidar de você, está trabalhando para te fazer feliz, está fazendo tantas coisas, tá te alegrando, tá cuidando de você de alguma forma. Não só te alimentando, mas tá te fazendo feliz, tá fazendo alguma coisa que por você e você não tá nem vendo. Qualquer coisinha você fica ofendido ou ofendida, qualquer coisinha você sente mais do que todo mundo, você chora, grita, lamenta, faz um escândalo, como se a sua dor fosse maior do que a de todo mundo e esquece tudo que todo mundo faz por você, como Davi. Davi está fazendo isso. Joabe veio aqui e arregaçou com ele. Você ama os que te odeiam e odeia os que te amam. Você só pensa na sua dor e não valoriza quem luta por você. Guarda essa palavra aí no seu coração e pensa se você é assim. Se você for, já muda agora. Eu estou vendo que o Senhor ficaria feliz se todo mundo tivesse morrido e o seu filho tivesse ficado vivo. Vá agora e dê uma palavra de elogio para os seus soldados. Vá agora. Se você não fizer isso, eu juro, em nome de Deus, o Senhor, que amanhã de manhã nenhum deles estará do seu lado. E esse seria o pior desastre de toda a sua vida. E então o rei se levantou e foi, sentou-se perto do portão da cidade. E os seus soldados souberam que ele estava lá e se reuniram todos em volta dele. Então ele ouviu Joabe, né? Mesmo com toda a sua dor, ele guardou a dor dele, ele engoliu aquela dor terrível que ele estava sentindo da morte do filho e foi lá. Ficou sentado e recebeu, né, para poder honrar as pessoas que fizeram por ele também. Muitas vezes nós temos que guardar a nossa dor. Muitas vezes a gente tem que engolir a nossa dor para honrar as pessoas que estão do nosso lado. Mãe sabe muito bem disso. Mãe, pai de verdade, pais de verdade sabem disso. Quantas vezes você deixa de comer para dar para o seu filho? Quantas vezes você deixa de comprar alguma coisa para você, para dar para o seu filho? Para o seu neto, para o seu sobrinho, para a pessoa que você sustenta? Quantas vezes você deixa de fazer as coisas para você, para fazer para o seu outro? É a mesma coisa que Davi fez aqui. Ele engoliu seco o choro dele, a dor dele, o desespero dele e foi lá honrar quem merece a honra, honrar quem está fazendo por ele. Muitas vezes a gente faz isso. Nós devemos continuar fazendo isso, porque isso é digno. As pessoas não têm nada a ver com a nossa dor. A dor é nossa. É a gente que tem que resolver com Deus e não descontar a nossa dor, humilhar, desprezar o trabalho dos outros, o esforço dos outros por nós, por causa da nossa dor. É injusto fazer isso, é feio, é falta de educação. É feio, gente, é feio, não faça isso. Engula sua dor e vai lá honrar quem está te honrando, quem faz por você. Enquanto isso, todos os israelitas tinham fugido, cada um para sua casa. E todo o país, eles começaram a brigar. Eles diziam: o rei Davi nos livrou dos nossos inimigos, ele nos livrou dos filisteus, mas agora fugiu de Absalão e saiu do país. Nós escolhemos Absalão para ser o nosso rei, mas ele morreu na batalha. Então, por que não tentamos trazer Davi de volta? O rei Davi soube que os israelitas estavam dizendo, e então enviou
os sacerdotes Zadok e Abiatar, os líderes de Judá, para perguntarem o seguinte: por que vocês seriam os últimos a ajudar a trazer o rei de volta ao seu palácio? Por que vocês seriam os últimos? Vocês são meus parentes, da minha própria carne, do meu próprio sangue. Por que vocês seriam os últimos a ajudar a me trazer de volta? Cara, eu tenho que fazer um podcast de 1 hora pra gente poder ficar debatendo sobre isso aqui. Inclusive, falando em podcast de 1 hora, vem coisa nova por aí, gente. Se preparem, porque nós vamos voar. Vamos evoluir. Toque de Clay vai evoluir. Se preparem. E vai ser rápido. Vou voltar aqui. Ele está perguntando para o povo de Judá: por que vocês seriam os últimos a me ajudar? Por que vocês que são da minha família, vocês são o meu povo, eu fui rei de vocês antes de ser rei de Israel, vocês seriam os últimos a me acolher, a me ajudar, a me socorrer? Por que as pessoas da família são os últimos a nos ajudar? Por quê? Por que as pessoas da família são os últimos a nos falar das bênçãos que eles estão vivendo? Por que as pessoas da nossa família são os últimos a falar das coisas boas que estão acontecendo na vida deles, que eles estão planejando, fazendo, estudando? Por quê? Lá no Novo Testamento, Jesus fala assim: profeta de casa não tem valor. Lá no Velho Testamento, lá em Abraão, Deus fala com Abraão: saia do meio da sua parentela e vá para uma terra que eu te mostrarei. É igual aquela frasezinha, um memezinho que fala assim: vem comigo que no meio do caminho eu te explico. Tem um negocinho assim, Deus fala isso. E aí Davi ficou irritadinho, né? Mandou perguntar lá pro povo de Judá, né? Por que vocês seriam os últimos a me ajudar? Davi também mandou dizer a Amasa: você é meu parente, de agora em diante você será comandante do exército em lugar de Joabe. Que Deus me mate se eu não fizer isso. Com essas palavras o rei ganhou o coração de todos os homens de Judá, e eles mandaram-lhe dizer que voltasse com todos os seus oficiais. Davi voltou e chegou até o rio Jordão. Os homens da tribo de Judá foram encontrá-lo em Gilgal. Espera um pouquinho. Então, deixa eu ver aqui. O rei Davi soube que os israelitas estavam dizendo, então enviou os sacerdotes, os líderes de Judá, e perguntaram o seguinte: por que vocês seriam os últimos a trazer o rei de Judá? Perguntando, daí ele falou que o Amasa seria agora no lugar de Joabe. Com essas palavras, o rei ganhou o coração da galera lá, né? Voltasse todos os oficiais. Versículo 15. Davi voltou e chegou até o rio Jordão. Os homens da tribo de Judá encontraram lá em Gilgal, para acompanhá-lo na travessia do rio. Ao mesmo tempo, Simei, o benjamita, filho de Gera, da cidade de Baurim, foi depressa ao rio Jordão para encontrar com o rei Davi. 1000 homens da tribo de Benjamim estavam em Simei, também Ziba, que trabalhava para a família de Saul. Foi ao Jordão com seus 15 filhos e 20 empregados. Eles chegaram lá antes do rei. Atravessaram o Jordão para acompanhar a agente do rei na travessia do rio e fazer tudo o que o rei quisesse. Ziba era esperto, né? Quando o rei estava se aprontando para atravessar o rio, Simei se jogou no chão, em frente a ele. Ele disse: ó rei, eu peço que perdoe o mal que eu fiz no dia em que o Senhor subiu. Deixa eu parar um pouquinho aqui para lembrar vocês. Simei é aquele que, quando Davi estava fugindo de Absalão, ele saía xingando. Esse Simei é um parente de Saul. Ele ficava xingando: seu sem vergonha, você roubou o reino do meu primo. Acho que é primo dele. Sei lá, é parente de Saul. Seu sem vergonha, e começou a jogar terra em Davi e xingava. Daí o irmão de Joabe queria matar ele. Deixa eu cortar a cabeça desse cachorro lambento aí. Começou a xingar, batendo boca. E daí Davi, se achando no direito de receber a maldição pelo pecado antigo, né? Ele falou: não, eu sou amaldiçoado, Deus que mandou ele me amaldiçoar. Eu mereço essa maldição porque eu pequei.
Então você não vai matar ele não. Simei é esse. Aí Simei foi quando ficou sabendo que Davi já tinha ganhado, né? Já tinha vencido, né? Ele não é besta. Ele saiu correndo, foi o primeiro. Se ajoelhou lá, se jogou no chão em frente ao rei e disse: ó rei, eu te peço que me perdoe. O mal que eu lhe fiz naquele dia em que o Senhor saiu de Jerusalém. Esqueça o que eu te fiz. Esqueça. Eu nunca mais pense nisso. Esqueça o que eu te fiz. Me perdoe, por favor. Ele pelo menos é humilde, né? Eu sei que eu fiz uma coisa errada e é por isso que eu sou a primeira pessoa das tribos do norte a vir encontrá-lo hoje. Então Abisai, cuja mãe é Zeruia, disse: Simei deveria morrer por ter amaldiçoado aquele que Deus escolheu como rei. Mas Davi disse a Abisai e ao seu irmão Joabe: vocês, filhos de Zeruia, não tem nada a ver com isso. Vocês estão querendo me criar... Ai, meu Deus, desculpa aí, gente. Bati aqui de novo. Vocês estão querendo me criar problemas? De novo, Davi falando, né, isso. Agora eu sou rei de Israel e nenhum israelita será morto hoje. Ele está acabando de passar por um problema de luto. Davi está em extremo luto. Ele engoliu o luto dele, né? Engoliu o luto, foi lá, elogiou os soldados, agradeceu por tudo que eles fizeram e tal, mas ele ainda tá de luto, né, gente? Lá no escurinho do quarto, lá, ó. Lá no travesseiro, as lágrimas correm, só ele vê. Ele não quer que ninguém morra. Ele falou: não. Agora eu sou rei de Israel, ninguém vai morrer aqui. Para com isso. Para com esse negócio de morte aqui. E disse a Simei: eu juro que você não será morto. Mefibosete, neto de Saul, também desceu para ir ao encontro do rei. Ele não havia lavado os pés e nem aparado a barba e nem lavado as suas roupas desde o dia em que o rei tinha saído de Jerusalém, até o dia em que o rei voltou vitorioso para lá. Então ele estava todo sujo, ele estava praticamente um mendigo. Ele estava todo abandonado, ele estava todo largado, rasgado, jogado, barbudo, cabeludo. Ziba não estava cuidando dele, que Ziba abandonou ele para lá, né? Quando Mefibosete chegou de Jerusalém para se encontrar com o rei, ele lhe perguntou: Mefibosete, por que você não foi comigo? E ele respondeu: ó rei, o Senhor sabe que eu sou aleijado. Eu mandei o meu escravo arrear o meu jumento, para que eu pudesse montar e ir com o Senhor, mas o meu escravo me traiu. Ele lhe contou mentiras ao meu respeito. Mas o Senhor é como um anjo de Deus e sabe a verdade. Portanto, faço o que achar melhor. Toda a família do meu pai merecia ser morta, mas o Senhor me deu o direito de comer junto com o Senhor. Eu não tenho direito de lhe pedir mais nenhum favor. E o rei respondeu: não diga mais nada. Eu resolvi que a propriedade de Saul será dividida entre você e Ziba. Que Ziba fique com tudo, respondeu Mefibosete. Para mim é suficiente que o Senhor tenha voltado em paz para casa. Gente, que história mais linda, gente. Mefibosete, toda vez que esse aleijado aparece, ele toca o terror na história dele. Olha só, vamos rapidinho aqui para dar uma paradinha. Deixa eu ver com o tempo. 18 minutos. Eu vou ser rápida. Olha que coisa mais linda essa história aqui, gente. Ziba foi lá e contou mentira e pegou tudo, né? Porque Davi estava nervoso, estava estressado, estava com fome, estava cansado. A gente com fome é brabo, né? Ziba armou aquela estratégia, foi lá, levou comida para eles, levou cavalo e tudo. E Davi, num ato de desespero, falou: tudo que é do Mefibosete agora é seu, porque ele quer me trair, porque ele falou que ele queria assumir o reinado lá, né? Agora Mefibosete vem e fala: não, ele me traiu, eu mandei ele arrumar meu camelo lá, porque eu sou aleijado, eu não tenho condição de fazer isso, ele não anda, né? Ele rasteja, né? Ele não tem os dois pés, o pé dele é torto, né? Por causa do acidente. E ele não fez, ele me traiu. Davi está em luto, Davi está cansado de tanta guerra, de tanta briga, de tanta confusão, ele não quer mais pensar. Ele está exaurido, ele quer só ficar quieto no canto dele, e por preguiça,
ele fala assim, eu não quero, ele pensa, né, eu não quero mais pensar, não quero resolver. Ziba me atendeu muito bem, e é como se fosse uma dívida de gratidão com Ziba, porque na hora que ele mais precisava, a única pessoa que ajudou Davi quando ele estava com fome, com soldados fugindo de Absalão, foi Ziba. Mesmo ele fazendo uma coisa errada, mesmo ele sendo um traidor, né, ele mentiroso, que ele mentiu, falou mal de Mefibosete, mas ele foi o único que levou comida para ele. Ele acudiu, ele atendeu. Às vezes os seus inimigos, as pessoas do mal, te atendem, as pessoas do mal, as pessoas que não prestam, que estão contando mentira para você, que estão fazendo coisa errada com você, Deus usa elas para te abençoar. Foi o que aconteceu com Ziba. Ziba mentiroso, queria passar a perna em Mefibosete, passou a perna em Mefibosete, mas abençoou Davi, talvez salvou a vida de Davi, dos soldados, porque ninguém levou comida para eles. Aí Davi tinha essa dívida de gratidão, Davi sabia que ele ajudou. Então, na hora ali, Davi já decidiu, meio a meio. Mefibosete, de qualquer forma, comia na mesa do rei. Passou a vida lá em Lodebar, em terra de ninguém, como um mendigo qualquer, um pobre favelado. E ele não tinha um valor do dinheiro, assim, sabe? Ele não tinha... O valor dele não estava nessas coisas, ele não tinha interesse nisso. Ele tinha interesse no rei, ele gostava da presença do rei, ele gostava da amizade, daquela comunhão, ele gostava de comer na mesa do rei, ele gostava daquilo. Ele tinha outros valores. Então, para ele nada ia mudar. Ter muitas terras, ter muito papel de dinheiro e ter a presença do rei não mudava nada. Ele falou, por mim está tudo bem. Ele responde, por mim ele pode ficar com tudo. O que importa é que o Senhor voltou. Eu vou comer na mesa com o Senhor de novo. Por mim o que importa é isso. E é linda essa história de novo, né? É maravilhoso que você seja assim também. Que você não dê importância para as coisas materiais, não que não seja importante, todo mundo quer muito, todo mundo quer muito, todo mundo quer, e Deus tem interesse de te fazer prosperar de todas as formas, né? Lembrando que prosperidade é crescimento e não só de dinheiro, né? Crescer em tudo na sua vida, tudo que você está crescendo, você está prosperando, Deus tem interesse nisso, mas que você coloque o valor acima do financeiro, né? Que você coloque um valor de alma, de pessoa, um valor verdadeiro, um valor que você leva para a vida e não um valor financeiro que acaba, né? O dinheiro é energia, ele acaba rapidinho. E é isso, a história de Mefibosete é maravilhosa. Vamos lá, vamos voltar. Cadê? Que Ziba fique com tudo, o que me importa é que você voltou em paz para casa. Barzilai da cidade de Rogelim ficava na região de Gileade. Também tinha vindo para a cidade para acompanhar o rei na travessia do Rio Jordão. Barzilai era bem velho, ele tinha 80 anos de idade. Era muito rico. Quando o rei esteve em Manaim, ele havia o sustentado. Barzilai disse ao rei, venha para Jerusalém e fique comigo, que eu o sustentarei. Mas ele respondeu, eu não vou viver muito mais. Por que eu iria para Jerusalém com o Senhor? Eu já tenho 80 anos, eu não tenho prazer mais em nada. Eu não sinto gosto do que eu como ou do que eu bebo. Eu já não posso ouvir as vozes dos cantores. Eu seria somente um peso para o Senhor. Eu não mereço uma recompensa tão grande como essa. Eu irei com o Senhor só até um pouco depois do Rio Jordão. Deixe-me voltar para casa e morrer perto do túmulo dos meus pais. Mas aqui em Quimá, aqui está Quimá, o meu escravo. Leve com o Senhor, faça por ele o que achar melhor. E o rei respondeu, eu o levarei comigo e farei por ele tudo o que você quiser. E farei por você qualquer coisa que me pedir. E então Davi e toda a gente atravessaram o Rio Jordão. Ele beijou Barzilai e lhe deu a sua bênção. E Barzilai voltou para casa. O rei atravessou o rio acompanhado por todos os homens de Judá, pela metade dos homens de Israel, e dali foi para Gilgal. Quimá seguiu com ele. Então todos os israelitas foram e disseram a Davi, ó rei, por que os nossos irmãos e homens de Judá se acharam com o direito de trazer o Senhor e a sua família e essa gente para este lado do Rio Jordão? Os homens de Judá responderam, nós fizemos isso porque o rei é nosso e é nosso parente.
Será que isso Será que isso é razão para vocês ficarem zangados? Será que o rei pagou pela nossa comida ou nos deu alguma coisa? Os israelitas disseram: nós temos 10 vezes mais direito sobre o rei do que vocês, embora ele seja seu parente. Por que é que vocês fizeram pouco caso de nós? Afinal de contas, nós somos os primeiros a falar de trazer o rei de volta. Mas a resposta dos homens de Judá foi ainda mais violenta do que a dos homens de Israel. Gente, eles estão brigando. Estão brigando. Judá com Israel, as 10 tribos com as 2 tribos ali. Eles estão se matando por causa de aonde vai ficar o rei. Eles estão brigando. Guerra entre irmãos. Todo mundo é irmão, todo mundo é da mesma tribo, que é a tribo de Israel geral, e eles estão brigando entre eles ali, nos bairros brigando. E assim terminamos o capítulo 19, gigante. Nossa, enorme. 25. Beijão no seu coração, que o Senhor conclua tudo que eu não falei aqui. Tchauzinho.